Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, muita paz, que Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo semanal da obra da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. O programa Momentos com Joana. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 6 dessa obra, que é a soma de 2 livros de bolso. E estamos na companhia dela, Regina Célia. O Agener daqui a pouco se materializa e o Clever está ali dando suporte, sem ele nada feito. Pessoal, que Jesus possa nos fortalecer nessa jornada que se inicia a partir de agora, né? Porque nós temos uma semana que conta na segunda-feira, que é o dia do programa, mas ele vai ao ar em outros horários, em reprise. A Joana, na abertura do capítulo 6, ela deixa uma mensagem que diz assim: o amor divino inunda-me de paz. Sua presença conduz-me ao próximo, que passo a amar. Descubro-me em falta para com Deus e para com meu irmão. Por fim, amo-me, renovo-me, pleno, regozijo-me no amor, que é a meta essencial da vida. Regina, esse introito aqui do capítulo 6, não é? A Joana, ela vai nos convidar a refletir justamente sobre o amor divino, mas nos trazendo essa lembrança de que nós só vamos sentir esse amor divino através daquilo que nós fizermos ao nosso próximo. E aqui nos lembramos de João Evangelista no momento em que ele diz assim: mente todo aquele que diz que ama a Deus que não vê e maltrata seu irmão que vê. Né? Exatamente. É bem coerente. O amor realmente é algo que a gente tem que conquistar, regar, trabalhar como uma plantinha, né? Porque ele vai crescendo à medida que nós vamos crescendo também espiritualmente. É porque a nossa relação com o próximo, ela evidencia a nossa relação conosco. Pois é, daí a nossa grande dificuldade, né? É esse relacionamento conosco, para que nós possamos nos relacionar com o próximo. Por isso que ela vem nos trazendo a proposta do autodescobrimento, tirar os véus dos encantamentos e ilusões sobre nós mesmos. É um desafio diário. Pode iniciar a leitura pausada aí, meditando, tá, Regina? Tá bom. Vamos acompanhar. Então vamos aqui à leitura número 6, amor acima de tudo. Jesus recomendou que o amor deve ser a pedra angular de todas as construções. Considerou-o como um mandamento maior e sintetizou toda a lei e os profetas no amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nessa diretriz de aspecto tríplice estão presentes todas as realizações humanas sem ambições e metas. O amor a Deus significa o respeito e a ação preservadora da vida em todas as suas expressões, tornando-se o ser parte integrante dele, consciente do conjunto cósmico. A responsabilidade perante a natureza, não a agredindo nem a vilipendiando, antes contribuindo para com seu desenvolvimento e harmonia, expressa o amor que contribui para a obra divina, homenageando-lhe o amor. Então, aqui ele fala, né? Jesus recomendou que o amor deve ser a pedra angular para todas as construções. Então, nós não podemos construir nada que dê certo se não colocarmos o amor nessa construção, né? E o amor de Deus, ele significa o respeito a todas as ações, valorizando a vida em todos os sentidos, em todas as épocas, né? Então, esse é o amor que ele veio trazer para nós e a grande responsabilidade que nós temos em preservar a natureza, que foi nos dada por Deus e que nós temos que contribuir para que ela seja desenvolvida em harmonia, em carinho, tratando dela como um filho, com carinho, né? Porque é dela que nós estamos sobrevivendo, né? Dela que vem tudo. Então, nada mais justo que nós demos o amor para receber tudo aquilo que ela nos traz de volta.
E foi a lição que ele nos deixou. Quando ele resumiu a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é? Então ele já nos citou ali qual deveria ser o nosso trabalho. Sim. E ainda numa época que não tínhamos a maturidade para dar a valorização exata. Nós sabemos que quando Jesus esteve entre nós, apresentando o Pai Celestial, foram poucos aqueles que identificaram de pronto a mensagem dele. Mas aqueles que verdadeiramente identificaram souberam multiplicar. E aí nós nos lembramos daquele momento dos 500 da Galileia. E os 500 da Galileia se multiplicam infinitamente até nós, e sucessivamente. Até hoje nós ainda não entendemos verdadeiramente a mensagem dele, né? Nós ainda duvidamos, nós ainda não cumprimos à risca aquilo que ele veio nos trazer, né? Mas ainda tem um detalhe, porque nós que conhecemos a mensagem espírita, esse véu começa a ser levantado, né? E vamos aos poucos compreendendo, ainda que não sintamos. Porque no momento em que nós juntarmos a compreensão junto ao sentimento, a razão com a emoção, aí sim é o homem de bem que já ficará mais evidente em nós. A princípio, o homem de bem é a nossa meta, nosso ideal no momento. Sim, e aí é um trabalho hercúleo diário, né? Que nós temos que fazer por nós mesmos, para que nós possamos dar de melhor para o nosso próximo e receber em troca tudo aquilo de bom e de bem que ele tem para nós. Agora você observa quantos desafios nós temos todos os dias. O ouvinte, nesse exato momento, pode estar passando no ambiente doméstico, no trabalho, na vida social, situações muito graves, dolorosas, marcantes, difíceis, desafiadoras. Mas quando nós compreendemos o verdadeiro sentido da vida sob o ponto de vista desse futuro do espírito imortal, ainda que seja com o coração muito machucadinho, mas nós conseguimos elevar o pensamento em oração e após uma noite de sono bem dormida, com a assistência dos bons espíritos, nós vamos conquistando o fortalecimento necessário para viver um dia de cada vez. E é esse desafio diário que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer, de alguma forma, trabalhar esses sentimentos dentro de nós, né? Lê um pouquinho mais, Regina. O amor ao próximo é consequência daquele que se dedica ao genitor, demonstrando a fraternidade que a todos deve unir, por lhe serem filhos diletos que marcham de retorno ao seu seio. Sem esse sentimento para com seu irmão, eis que a desnorteia na solidão e enfraquece-se, descoroçando-se nas atividades iluminativas. O amor a si mesmo, sem a paixão ególatra, eleva-o à culminância da plenitude, auxiliando-o no desenvolvimento dos ignorados tesouros que lhe jazem adormecidos. Esse amor se manifesta como forma de preservar e dignificar a existência física, harmonizando-se com o conjunto geral, tornando-se um polo de irradiação de alegria, paz e bem-estar que a todos impregna. Ele fala na primeira linha que você leu, nessa nova sequência, ele fala do genitor? Fala. E aí nós nos lembramos a lei de sociedade que tem início no honrai vosso pai e vossa mãe. Porque é justamente no laboratório doméstico, com todos os desafios de espíritos que nem sempre são afins, não é? Que nós vamos trabalhando e nos capacitando para levar para fora do lar a semente da compreensão, do respeito, da dignidade. Ainda que esse amor idealizado não esteja presente, mas quando temos o desejo sincero de partir do respeito, nós estamos com a certeza de que mais cedo ou mais tarde o amor vai florescer também. Nós temos que ter consciência de que a família é o nosso laboratório de lutas. E é ali que nós vamos nos preparando, que nós vamos nos auxiliando uns aos outros com esses desafios diários que você falou, que vai nos levar adiante para que nós possamos, ao sair do seio do lar, possamos lidar com aqueles que são nossos amigos, nossos colegas, aqueles que convivem conosco. Então, é nesse trabalho dentro do lar que vai nos deixando mais ou menos preparados para lidar com esses desafios. E nós vamos vendo que não existe família humana perfeita na Terra.
Não existe. Nós sabemos que se Jesus, nós sabemos que Jesus, na condição de guia e modelo para todos nós, tudo que parte dele é referência para a nossa conduta em sociedade, né? Na condição de humanidade. Então, o lar de Nazaré também é referência de aconchego, de acolhimento para a família humana na Terra. E existem famílias que se agregam em condições já de respeito, de aceitação mútua. Mas aquela família que permanecia harmônica durante um certo período, a mãe, os filhos, aí os filhos crescem, consorciam-se com os filhos de outros lares, e aquele lar que estava numa jornada de entrosamento, num ritmo de harmonia, com a chegada de um outro componente proveniente de uma outra família, que vem o genro, a nora, a relação com a cunhada, com o cunhado, com o sogro, com a sogra, vem ali o grande desafio daquela família, permanecer unida. Por isso que às vezes nós escutamos assim, depois que os pais desencarnam, a família não fica mais agregada, porque começa a transitar junto com a relação proveniente com seres que vieram dos outros lares que somaram-se ali, e nem sempre aqueles que permanecem preservam a maturidade necessária para valorizar as relações, ainda que elas sejam não muito confortáveis, não é? Mas cheias de recursos inibidores do nosso orgulho, do nosso egoísmo e educadores da alma. Principalmente se esses novos parentes, esses novos agregados, são pessoas de ideias totalmente diferentes daquela que é a família que ele está entrando. Então, se aquela família anterior não estiver perfeitamente equilibrada, com todos os valores ali adquiridos, vai acontecer que haver a desarmonia, né? Ela tem que estar muito bem consciente daquilo que ela viveu até então, a chegada dos novos moradores da casa. É isso aí. Observa se te encontras na condição de cumpridor da recomendação do mestre. Nessa síntese perfeita, defrontas com todas as necessidades para a tua atual existência e a solução para todos os teus problemas. Avalia com serenidade a tua conduta em relação a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Caso te encontres em falta com algum dos postulados da tríade superior, propõe-te corrigir a deficiência, alterar a conduta para a plenificação. Certamente, descobrirás a necessidade de amar o Pai Celeste e o próximo conforme as tuas possibilidades. No entanto, tens restrições ou paixões com referência a ti mesmo. Em uns períodos, detesta-te, enquanto que noutros justificas-te, confessando-te vítima dos outros. Necessário que te ames com retidão. É interessante, ainda ontem alguém mandou para mim uma mensagem no WhatsApp, eu ouvi no Facebook, uma carinha assim, toda desgrenhada, sabe? Aí estava a mensagem assim, amar ao próximo como a ti mesmo, mas tem dias, coitado do próximo, porque tem dias que a gente acorda, que se pudesse cada um tirava férias de si mesmo, né? É verdade, é verdade. É interessante. Então ele fala que a gente primeiro tem que saber se estamos em condição de amar o próximo, ou seja, porque tem dias que nós temos raiva de nós mesmos, tem dias que nós estamos ali cheios de si, tem dia que nós estamos desanimados, tem dia... Então, isso aí é uma coisa que nós temos que trabalhar para que nós possamos estar preparados para descobrir a necessidade de amar a Deus. É uma luta a longo prazo, porque essas oscilações são naturais do estado evolutivo que nos encontramos. Acordamos bem dispostos, cheios de bom ânimo, com a meta para o dia. Mas se algo sai fora do nosso planejamento, nem sempre temos a maturidade de ver aquele componente novo como uma lição que deve ser cumprida para que o planejamento primeiro seja concluído, não é? E às vezes nós ali já começamos a sair do alinhamento. A importância da família, ela está voltada... E tem uma outra mensagem que diz assim, se alguém ora sinceramente dentro de um lar, aquele lar já está sob uma guarda e proteção divinos, a nível de que tem alguém no veladouro. E aí nós nos lembramos do filme Nosso Lar 2 dos Mensageiros, o caso do Otávio.
que ele consorcia-se com uma companheira que ela vinha de regiões não muito harmonizadas, porque quando nós reencarnamos tem um planejamento. E a grande felicidade nossa é quando nas orações nós saímos daquela postura de dizer a Deus como deve ser Pai Nosso, eu quero isso, assim, assim, assim. E ao invés disso nós começamos, Senhor, auxilia-me a compreender qual é o meu objetivo no dia de hoje. Qual o caminho que eu devo seguir, que eu saiba identificá-lo e me auxilie a desenvolver os recursos necessários de coragem, bom ânimo, determinação para que eu cumpra a meta do dia de hoje. Essa oração vai nos calçar nas escolhas que poderemos fazer ao longo do dia, né? E é onde ela vai nos levar. Então, lembrando do fracasso do Otávio, lá do livro Os Mensageiros, que está colocado no filme, o Otávio, ele saiu do nosso lar com um planejamento. Mas ele se distanciou daquele planejamento por conta do orgulho e do egoísmo. Quando ficou órfão, não aceitou a madrasta com os filhos, que o pai depois consorciou-se. E dessa forma, ele relegou, deixou em estado de abandono, não é? E saiu de uma meta, porque ele não vinha com o planejamento de casar naquela encarnação. Mas, por invigilância, o livre-arbítrio dele conduzia um atalho, ele consorciou-se com uma pessoa que tinha uma ligação com o espírito das trevas, que veio na condição de filho e gerou todo um sofrimento e dor na vivência particular dele. Eu estava lembrando porque nós falamos de família, falamos dos cuidados, da necessidade de nos perceber, não é? E se tem algo que nos auxilia verdadeiramente é a oração. Mas não a oração para cumprir o roteiro. Não, todo mundo diz que eu tenho que orar quando acorda, então tal, numa mecanicidade. Mas a oração sincera, que seja breve até, Senhor, o dia começou, me ajuda a entender o que eu preciso fazer e me dá força para seguir a meta. Isso vai nos auxiliar, porque vai trazer para junto de nós a receptividade do nosso coração aos benfeitores que sabem da nossa necessidade real. Pois é, daí esse grande cuidado que nós temos que ter para quando chegar esses novos moradores da nossa casa, nós não os vejamos como algozes ou como alguém que veio realmente para desestabilizar aquela casa, desestabilizar aquele ambiente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado mantendo sempre a fé, a esperança e aquele pensamento voltado para o alto. Isso, pessoal. Agora chegou o agênero materializado ali. Vai dar a voz. Ei, muita paz a todos. Impregnar o programa com o magnetismo dele. Quer se situar aí? Estamos no final quase da leitura. Último Pode parágrafo. continuar a leitura aí. Então vamos lá, Regina. Tá bom. Dedica-te à meditação salutar em torno das tuas deficiências para corrigi-las e dos teus valores para ampliá-los. Usa de severidade sem crueza e de amor sem pieguismo para te colocares em rota de equilíbrio de crescimento. Amar-se é maneira de aprimorar-se em espírito, em emoção e em corpo, sem nenhum desprezo por qualquer componente do conjunto harmônico que és. Ama-te, lutando com tenacidade para te superares cada dia mais, estabelecendo novas diretrizes e alvos promissores que lograrás sendo generoso, ativo e perseverante no bem em relação a ti mesmo. Pode comentar, Regina. Pois é, então aqui ela nos coloca aqui esse recadinho que nós temos que estar sempre em meditação para corrigir os nossos valores, ampliar nossos valores e corrigir as nossas deficiências, que são muitas, pois estamos aqui no mundo de provas e expiações. Nós temos que colocar as nossas deficiências, corrigindo-a e valorizando tudo aquilo que temos de bom. E usar de bastante severidade conosco mesmo, para que sejamos complacentes com o nosso próximo. Ela fala de uma severidade sem crueza. O que é que a gente pode compreender disso? Severidade sem crueza. Pois é aquela severidade que nós temos que ter com amor para conosco. Quer dizer, nos corrigir com severidade, mas sem crueldade para conosco. Sem pieguismo conosco mesmo, sem aquela autocompaixão, sem a vitimização, sem o eu coitadinho, não é? Porque nós não somos eu coitadinhos, nós somos
filhos de Deus, herdeiros da luz. Mas para acessarmos essa condição de filhos de Deus na atitude, precisamos passar pela refrega, pelas lutas, Sim. pelas dores, que são os dínamos geradores de aprendizado, de maturidade, necessariamente não o sofrimento. Porque o sofrimento é o movimento da minha rebeldia diante da lição. E quando nós agimos com rebeldia, nós nos martirizamos e atraímos para nós aqueles pensamentos ruins que aquele dia, inclusive, poderia começar bem, ele começa a desandar já cedo, com nossos pensamentos, com toda essa nossa atitude para conosco, né? E aí, se a gente tem essa atitude ruim para conosco mesmo, como nós agiremos com o próximo? Olha, Regina, nós sabemos que o Pai, quando nós vamos ver a lei divina e o quarto mandamento, o decálogo, nós vamos ver essa necessidade da família para a educação do ser espiritual. Na condição de maturidade espiritual, Deus nos dá o concreto para nos convidar ao abstrato. Então, Ele nos dá a concretude da relação doméstica familiar, nos vínculos afetivos, né? Seja uma família biológica ou aquela que se reúne no amparo mútuo na jornada do dia a dia, porque tem aqueles que ficaram órfãos na infância. Mas tem sempre uma referência de família em alguém que tem afeto, carinho e se dedica, que acolhe e que auxilia, né, no crescimento físico e na maturidade ao longo da existência. Então, nessa referência paternal e filial, Deus nos habilita para uma futura relação mais estreita com Ele mesmo. Então, a figura paterna para o espírito em evolução, eu estou falando as figuras pai e mãe, eles são pilares para uma construção afetiva saudável, não é? E nessa relação afetiva doméstica, o pai é aquele educador por excelência. Nós sabemos que no contexto social nós contamos com componentes outros. A escola, a vida de relação em sociedade, que são recursos educadores pelas informações que nos trazem. Mas a base da educação está justamente nessa relação doméstica, desde cedo, quanto mais cedo melhor. Então, os pais, na condição de educadores, eles vão dando limite, eles vão colocando, vão pontuando situações que nós devemos observar para uma relação doméstica saudável e respeitosa entre os seus integrantes. Dessa forma, também Deus, na condição de educador maior, porque é o Pai, quando Jesus nos oferece a figura paterna como, a figura divina como Pai Celestial, Ele é também nosso educador. E nos oferece os recursos através das suas leis para que nós possamos fazer essa filtragem, não é? E esse alinhamento no objetivo feliz. Nós sabemos que as polaridades, elas tendem ao desequilíbrio. Qualquer balança que pese mais de um lado, o outro vai ficar de alguma forma mais leve, não é? E aí não vai chegar a um equilíbrio. O ideal é a equanimidade, é quando os dois lados têm peso e valor objetivos no mesmo nível, para que a equanimidade, né, o caminho do meio, fique mais definido. E as leis divinas em nossa consciência são os recursos do mecanismo desse pai educador que nos oportuniza situações de um autoencontro, onde nós vamos lidar conosco mesmo e não conseguimos fugir, nem de nós mesmos, nem dele, porque Deus está em nós através da consciência, com as suas leis. É algo que até nós refletirmos e desenvolvermos essa confiança de não duvidar que os desafios domésticos, os desafios da vida humana, da relação uns com os outros, são justamente para fazer florescer e desenvolver em nós essa potencialidade do herdeiro da luz. E eu acho que também não esquecer que ainda que esses pais, educadores, eles não cumpram com o seu dever, os filhos têm que ter a consciência da lei divina dentro de si e saber que são espíritos que estão ali também caminhando conosco na condição de pai e mãe, que podem até não cumprir exatamente o seu papel. Então é papel do filho não julgar, mas tentar colocar dentro de si as diretrizes de Deus. Porque ninguém é pai e filho por acaso, não é? Sim. Chegamos ao final, Regina. Agradecemos a Deus a oportunidade bendita, rogando paz e luz, suplicando misericórdia para todos nós. Que Jesus nos abençoe grandemente a cada dia. Um abraço, pessoal.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.